Saudações pessoal, aqui é o Arauto, bem-vindos a mais um vídeo de Warhammer. Este vídeo eu fiz há certo tempo, que é a história completa do Warhammer Fantasy. Só que eu estava trabalhando na época e não tive tempo de lançar o vídeo em uma parte só, eu tive que dividir em duas partes, infelizmente. E esse vídeo merece a história completa em uma tacada só. Mas para não ser a mesma coisa, eu adicionei algumas novidades e mudei a edição em algumas partes. Então, vamos lá! Em 1990 e pouco, no longínquo século passado, o Arauto conheceu o Warhammer Fantasy em uma loja de RPG. A primeira edição em espanhol. Em que pese nada mais daquilo seja canônico, eu gostaria de falar sobre isso. Porque se este é meu último vídeo, quero que ele seja o meu primeiro. E se não for o último vídeo do Arauto, podem recomendar aqui, por onde eu começo para falar da história recente de Warhammer Fantasy. Mas vamos agora para os clássicos. O Warhammer é de 1983. O primeiro prospecto era só regra de combate de exércitos. Tinha alguns suplementos, mas nada muito relevante. Até que na segunda edição do Warhammer, focado no combate de tropas, lançaram também um livro de RPG de Warhammer Fantasy. Enquanto o tabletop focava só em histórias de unidades e às vezes de grupos, não tinha história cronologicamente falando do universo. O livro da primeira edição do RPG tinha tudo, e é o que vamos falar aqui. O mundo conhecido de Warhammer Fantasy era um extenso espaço, muito maior que o nosso globo terrestre. Um planeta que abarcava vários enormes continentes, cada um com suas civilizações e criaturas com suas características. Este é o mundo conhecido. A história é centrada no Velho Mundo, um local muito parecido com a Europa durante a Idade Média, constituído por vários pequenos reinos e estados autônomos, com herança cultural similar e idioma comum. Mas como surgiu o mundo conhecido e o Velho Mundo? Há 10 mil anos atrás, o mundo se encontrava dominado por uma persistente e assustadora Era do Gelo. Ao norte, todos os territórios que mais tarde seriam chamados de Arábia eram áridos, frios e tundras. E tudo que estava ao sul era desconhecido e congelado. Aqueles seres que viviam no planeta estavam, em sua maioria, confinados em viver nas regiões equatoriais. Estes eram os antepassados dos elfos, dos anões e dos humanos. Pouco mais que animais aberrantes vivendo em um mundo congelado. Entre bosques frios e tundras, eles caçavam bestas selvagens para poder sobreviver e coletavam raízes e tubérculos para poderem se alimentar. Mas eles não eram as únicas espécies moradoras do globo. Acima do mundo pairava uma nave com criaturas de inteligência cósmica, cujos seus caprichos estavam voltados para este novo mundo. Estes eram os antigos Slann. Sim, os Old Ones originais de Warhammer 40.000. Eram criaturas anfíbias e reptilianas que tinham há muito transcendido a existência. Seres de puro poder e sabedoria ilimitada do mundo material. Como vocês sabem, antigamente havia um consenso que o Warhammer Fantasy era o passado de Warhammer 40.000, por terem os mesmos suplementos, aos mesmos deuses ruinosos do caos. Isso durou pouco tempo, foi nesse período do início de Warhammer Fantasy e Warhammer 40.000. Apesar de não ter dados específicos sobre si a mesma história, o fato de usarem os mesmos suplementos e terem as mesmas criaturas, como os Old Ones, os deuses do caos, fazia esse sentido na época. Não vou falar do Rogue Trade no momento, mas se um dia tiver interesse, posso falar do Rogue Trader, o primeiro livro de Warhammer 40.000. Os antigos Slans eram uma das raças mais antigas do universo, e eles tinham a missão sagrada de semear vida. Em sua civilização, a astrofísica, a filosofia mística e os mistérios da magia eram incríveis. Era tudo como se fosse uma coisa só. Suas vidas estavam guiadas por pensamentos e emoções desconhecidas e indescritíveis para qualquer inteligência inferior. Eles aprenderam a viajar por vários mundos através dos seus portais interdimensionais. Ainda não era chamado de Webway, mas era a Webway. A forma de viajar mais rápida que a luz, contornando o Warp, que na época era chamado de O Vazio. Um lugar paralelo ao nosso mundo, que resistia e gerava a partir de sentimentos dos seres materiais. De lá, formavam-se dois tipos de divindades superiores, os deuses do caos, ou da desordem, e os deuses da lei, ou da ordem, que falaremos mais à frente. Os Slans conheciam os riscos do vazio do espaço, os horrores ocultos que habitavam nas regiões do caos. Durante sua dominação do universo, os Slans viajaram por vários mundos, incluindo este que nós falamos, o Velho Mundo.
Os slãs visitavam mundos trazendo novas plantas, animais e fomentando o desenvolvimento de todas as espécies que lá haviam, que eles encontravam algum valor. Não se sabe qual é o valor especificamente que os antigos slãs encontravam, mas a especulação da época é que eles conseguiam sentir os valores da lei, da ordem, em algumas espécies. Não se sabia por que os slãs faziam isso, até mesmo melhorando a genética desses povos, presumivelmente para remediar alguma estranha carência de sua própria natureza ou por algum valor intrínseco que acreditavam. Inclusive, eles alteraram a órbita do planeta para que o clima voltasse a ficar mais quente. As calotas polares retrocederam e, pouco a pouco, densos bosques se formaram no mundo conhecido, principalmente no local chamado o Velho Mundo. Os primeiros a migrarem para o Velho Mundo foram os Elfos. Essa espécie jovem cresceu amando os bosques e foram educados para obter uma boa relação com a natureza. Os slãs baixaram a terra e fundaram uma grande cidade no continente ocidental. E os antigos observaram atentamente o progresso dos elfos. Ao verem potencial nos elfos, os slãs os levaram do Velho Mundo, reinstalando em uma extensa ilha, esta ilha longe do Velho Mundo. Inclusive, há teorias que eles levaram também os elfos para outros planetas, de tão evoluídos que sentiram destas criaturas. Na ilha, longe do Velho Mundo, eles fundaram os reinos dos elfos. Depois que a maioria dos elfos foram retiradas do Velho Mundo, anões começaram a descer do norte em direção ao Velho Mundo, e lá começaram a construir toscos refúgios de pedras entre as montanhas. Aproveitavam peles de animais, carne e leite. Criaram seus grandes impérios. E neste momento nasceu a humanidade. Uma raça civilizada como os anões e os elfos, mas ainda estavam longe de chegar a este nível. Eram pouco mais do que bárbaros incapazes. Habitavam bosques e pradarias e não faziam nenhuma oposição aos antigos anões. Os planos dos antigos slãs pareciam se desenvolver satisfatoriamente. O planeta estava mais quente, mais habitável, novos seres se desenvolviam. Tudo parecia a emergência da evolução rápida e o progresso que eles queriam. Alguns especulavam que eles queriam escravos, talvez servos, apenas ajudantes ou algo mais. Mas então, algo aconteceu. As portas interdimensionais dos antigos slãs, as supostas antigas webways, mantinham a distância entre muitos mundos anos-luz. E era a única forma das cidades slãs se comunicarem com a terra natal. As portas eram uma entrada para uma antiga realidade chamada de espaço intermediário, ou falso espaço, ou vazio. A Warp. Suas naves atravessavam esses portais em direção ao horizonte infinito, mas de repente algo aconteceu. Exatamente o que aconteceu não se sabe, pode apenas conjecturar-se por esses povos de inteligência tão limitada. Algum acidente catastrófico foi causado por um suposto mau funcionamento das máquinas de energias da porta. As portas explodiram nas zonas polares do planeta, liberando a caótica matéria do vazio sobre todo o mundo, formando uma ponte permanente entre duas realidades. Os humanos, os anões e os elfos não sabiam, mas os slãs estavam desenvolvendo os humanos justamente para esse combate, pois os slãs, descobre-se muito depois, praticamente não tinham magia, apenas tecnologia, ou seja, eles não tinham influência no imaterial. E já ciente dos poderes ruinosos do caos e dos poderes ordeiros das forças da lei, os slãs estavam preparando tropas para lutarem a seu favor nessa guerra vindoura. Mas eles foram sabotados. Essa grande zona de estabilidade dimensional permitiu que muitas formas estranhas e perigosas viessem ao mundo conhecido. Muitos deles eram criaturas pequenas e maliciosas que tinham forma física, ainda que viessem de outro plano material. Outras eram maiores, mais poderosos e não tinham formas físicas, os deuses e os demônios do vazio, os senhores da ordem e da desordem. 3 deuses do caos e 3 deuses da lei. Khorne, o deus furioso do sangue. Seu trono de bronze acima da montanha de ossos. A escrita original era sangue para o senhor do sangue e ossos para o trono de ossos. Era um senhor da ruína obcecado pelo sangue e pela morte, e o poder oculto por trás da violência. É o motivo principal das grandes devastações do mundo conhecido. O outro senhor da ruína era Nurgle, o senhor da pestilência e da podridão.
consagrando e estender pragas e corrupção por todo o mundo conhecido. Muitos dos seus seguidores sofrem de espantosas enfermidades. Essa maldição não tinha uma tradução específica. Em inglês era chamada de Nurgle-rot, ou praga de Nurgle, e em espanhol era chamada de podridumbre. Eu gosto de chamar de maldição da incredulidade, que degenerava a mente e o corpo do indivíduo até se tornar o servo perfeito de Nurgle. E a terceira divindade do caos era Malal, a divindade renegada. Ele, por algum motivo, se voltou contra as demais divindades do caos e busca a sua destruição. Seus seguidores, chamados de Doomed Ones ou os Condenados, atacam, caçam e destroem os outros seguidores dos deuses do caos, assim que o encontram. Não se sabe o motivo de Malal ter se renegado aos deuses do caos, mas havia uma teoria na época. A teoria era que Malal era o profeta da anarquia. Então, quanto mais confusão fosse gerada entre o próprio caos, mais poder ele ganharia, e assim tornar-se-ia maior que os deuses do caos e os deuses da lei. Os três deuses da lei tomaram consciência no mesmo momento dos deuses do caos e estavam consagrados nos ideais da permanência e da estabilidade. Se eles conseguissem expulsar os senhores do caos do mundo conhecido, toda mudança e desenvolvimento, todo movimento cessaria e nada não mudaria nunca. Os deuses da lei, ou os deuses da ordem, eram Alúminas, o senhor da luz, uma perpétua e imutável força de luz pura que dizem que paralisa tudo que toca. Arianka foi um deus remoto do passado. Ela foi derrotada e aprisionada por um dos deuses do caos. Não se sabe se Khorne, Nurgle ou Malal. Acredita-se que foi por Nurgle, porque Nurgle gosta de prender pessoas pela eternidade. Ela está presa em algum cristal no Velho Mundo. E o último é Soulkan, o deus da lei, mestre da vingança e da guerra. Uma divindade enfurecida que descarrega o castigo dos deuses da ordem a todos que os ofendem. Essas 6 divindades podiam viver ao mesmo tempo sobre simultâneas realidades. E em cada realidade, sua consciência poderia se manifestar de diferentes maneiras. Quando as divindades tomaram consciência, elas praticamente conseguiram tomar o mundo. Alguns eram benignos, outros não eram. Criaturas caóticas começaram a atacar toda a Terra, bem como as entidades da Ordem. Começou uma guerra entre as criaturas para dominar o mundo conhecido. Essa guerra, chamada de Guerra Caótica, oscilava entre forças do caos e forças da ordem. Apesar dos slams e dos deuses da ordem lutarem, eles não puderam suplantar as forças do caos. Muitas criaturas surgiram tocadas pelo caos. Os homens besta e os fétidos homens ratos, que se dominaram de Skaven. E os 3.000 anos de governo dos slams sobre este planeta chegaram ao fim. Os slams, junto com as forças da lei, conseguiram expulsar as forças do caos de volta para o vazio. Mas, com os portais de Dobra destruídos, aos poucos, seus descendentes esqueceram progressivamente seus costumes e seu saber, e suas cidades se converteram em ruínas. Apesar da decadência, os slams seguiram sendo os seres de vontade inquebrável, os únicos com resistência absoluta contra as tentações do caos. Conseguiram manter uma das suas melhores tecnologias, que mais tarde seriam chamadas de magias. A maioria dos slams ficou servindo os deuses da ordem, mas alguns caíram na tentação de adorar os deuses do caos. E assim aconteceu. A maioria dos descendentes dos slams desapareceram, e a maior parte ou estava escondida adorando os deuses da escuridão, os deuses do caos, ou seguiram adorando os senhores da ordem. Com a queda da civilização dos antigos slams, as raças dos humanos, dos anões e dos elfos foram completamente abandonadas. Os elfos foram muito pouco corrompidos pelas pedras da deformidade, presentes dados pelo caos por todo o mundo conhecido. A maioria pertenceu fiel aos ideais criados pela composição genética dos antigos slams. Os anões tiveram a pior sorte. Por serem menos evoluídos, foram os mais suscetíveis aos efeitos das pedras da deformidade do caos. Suas personalidades mudaram, de uma forma que os antigos slams não poderiam prever. Os humanos sofreram muito, já que foram fortemente expostos às pedras da deformidade, e a outrora promissora raça humana foi novamente convertida em animais irracionais. Felizmente, com a maioria das criaturas do caos seladas junto com os seres da ordem no vazio, os elfos conseguiram se desenvolver. 4.000 anos após os slams caírem, os elfos criaram sua Idade Dourada. Navegaram do novo para o velho mundo. Durante esses 1000 anos, tudo funcionou muito bem.
mesmo com a incipiente força do caos ainda tocando a mente dos elfos. Porque ainda assim eram magos incríveis e poderosos, mesmo que apenas crianças comparados aos antigos Slans. Entretanto, ao longo desses 1000 anos de supremacia élfica, muitos deles foram corrompidos pelos poderes ruinosos do caos, adorando as 3 divindades de forma independente, ou Nurgle e Khorne em uma força só chamada de Caos Unido. Aos poucos se converteram em elfos sombrios. Após seus 1000 anos de estabilidade, uma grande guerra civil eclodiu entre os elfos, e a orgulhosa nação de 2000 anos estava prestes a colapsar. Os elfos leais à ideologia dos antigos Slans lutavam contra os elfos sombrios influenciados pelos poderes ruinosos. Após essa grande guerra civil, os elfos fecharam-se em seu continente Lústria e recusaram-se a sair. Os elfos que ficaram fora da grande capital dividiram-se em 4 grupos: os elfos marinhos, os alto-elfos, os elfos silvestres e os elfos obscuros, longe da gloriosa capital de Lústria, onde os elfos originais se isolaram para nunca mais serem influenciados pelos poderes ruinosos do caos. Após os elfos deixarem o Velho Mundo e voltarem para Lústria, restando apenas aqueles 4 grupos menos desenvolvidos, os anões conseguiram tomar o mundo. Os anões se estabeleceram por todas as cordilheiras e montanhas que foram mais tarde conhecidas como Montanhas do Fim do Mundo, ficando ao norte do Velho Mundo. Os anões adoravam escavar túneis nas montanhas. Viviam em tocas e cavernas naturais inicialmente, mas depois fizeram gloriosos refúgios em pedra. Após os elfos deixarem o Velho Mundo e voltarem para Lústria, restando apenas aqueles 4 grupos menos desenvolvidos, os anões conseguiram tomar o mundo. Os anões se estabeleceram por todas as cordilheiras e montanhas que foram mais tarde conhecidas como Montanhas do Fim do Mundo, ficando ao norte do Velho Mundo. Os anões adoravam escavar túneis nas montanhas. Viviam em tocas e cavernas naturais inicialmente, mas depois fizeram gloriosos refúgios em pedra. Infelizmente, os anões eram os mais influenciados pelos poderes ruinosos do caos. Os anões começaram a adorar seus próprios deuses, anões muito poderosos que conseguiam fazer magia, mas eram deuses do material, não do vazio. Os anões, infelizmente, foram submetidos a vários ataques de espécies naturalmente caóticas. Os goblins e os orcs começaram a invadir as terras dos anões e dos elfos que remanesceram. Por 1000 anos, os anões lutaram contra os goblins e os orcs. Os desastres aconteceram. Cada vez mais, a civilização anã não conseguia resistir, pois a sua taxa de natalidade era muito inferior à de humanos e outras raças. Os anões abandonaram as Montanhas do Fim do Mundo e fundaram novos reinos, as Montanhas Negras e as Montanhas Cinzentas, pois não tinham condições de enfrentar tantos grupos de orcs e goblins. Felizmente, eles encontraram novos aliados. Com a queda do último grande reino anão, eles encontraram os humanos. Não humanos irracionais e caóticos, humanos que de alguma forma estavam resistindo aos poderes ruinosos do caos. Os anões estavam começando a conseguir resistir também a esses poderes e se uniram a essas pequenas tribos humanas de uma forma quase que confederada para lutar contra os goblins e os orcs do Velho Mundo. A humanidade, por conseguir se reproduzir rapidamente em oposição aos anões, tinha mais tropas para enfrentar goblins e orcs, seres de alta taxa de fecundidade. Esses humanos, que eram imunes aos poderes do caos, seus nomes eram Halflings. Era uma raça específica, não muito prolífica, não existiam muitos. Acreditavam que era uma experiência genética dos antigos, uma forma de vida imune aos efeitos do caos. E os Halflings eram esses. Eles são muito semelhantes a humanos pequenos e, teoricamente, conseguiam ter filhos com outros humanos. Os Halflings e os humanos tiveram filhos híbridos que eram imunes ao caos. Os Halflings não conseguiam ter muitos filhos, os humanos sim. Então uma nova espécie se gerou, a humanidade. Os humanos primitivos caóticos, unidos com os Halflings imunes ao caos, geraram a humanidade recente. Por isso, eles viviam ligados à humanidade. E por tanto tempo, ficaram juntos que os Halflings, eles são ancestrais dos humanos, mas praticamente não existem mais. Mas graças a eles, a humanidade conseguiu se livrar da influência dos poderes ruinosos do caos de forma tão violenta. Os humanos começaram a crescer de forma vertiginosa agora que estavam menos influenciados ao caos. Começaram a criar grandes fortalezas inspiradas nos anões. Enfrentando hordas de goblins e orcs, as primeiras tribos humanas se unificaram. Os problemas pareciam finalmente resolvidos quando um forte guerreiro, Sigmar Hellhammer, ou aquele que empunha o martelo, uniu
todas as tribos humanas a noroeste do Velho Mundo. Aliando-se com os anões, finalmente derrotaram os exércitos dos goblins e dos orcs, empurrando-os para as terras obscuras. E finalmente a paz reinou entre aquele pequeno local. Os reinos anões estavam em relativa paz. As tribos élficas também ajudaram e conseguiram viver em relativa paz. E o Império ficou muito poderoso por certo tempo. Durante os 500 anos seguintes, a humanidade se expandiu com muita força, libertando uma grande quantidade de material vigente que o caos havia tomado deste mundo. Ainda que o caos ainda tivesse poder para mudar e destruir, e tipicamente fosse agressivo e vigoroso, a humanidade usou uma mistura da força do próprio caos que se influenciou neles com a resistência dos antigos Halflings e conseguiu tomar tudo. A humanidade herdou muitas cidades de anões e de elfos que estavam totalmente abandonadas, inclusive cidades de slums. Apesar de terem se tornado muito resistentes à influência do caos, os humanos não eram imunes a isso. Muitos humanos foram corrompidos e tornaram-se criaturas hediondas, homens-besta, por exemplo, e outras asquerosas mutações que fugiram para os cantos mais obscuros do Velho Mundo. Apesar desses 500 anos unidos e de glória, o Império se esfacelou. Ele se desmembrou em vários pequenos reinos belicosos, uns contra os outros. A maioria baseada nas novas cidades construídas pela humanidade, ainda que estas fossem bastante toscas para os padrões de anões e elfos. Este período de interregno, após os 500 anos da queda do Império de Sigmar, foram sofridos com ataques de humanos que vinham das Arábias e, se não bastasse isso, a cada geração de humanos miscigenados, mais mutações e corrupção do caos voltam a tomar a alma humana. Por algum motivo que não se sabe, as forças do caos estão cada vez ganhando mais força e conseguindo novamente corromper física, mental e espiritualmente os humanos, os elfos, os anões e os poucos descendentes dos slams que ainda existem. Os senhores do caos e os servos destes estão orgulhosos, pois finalmente poderão destruir as raças desenvolvidas pelos antigos slams e assim os extinguir. Mas a vitória do caos, ainda que possa parecer certa, pode ser atrasada, pois as forças da ordem e outras criaturas do vazio que não são caóticas se esforçam em preservar suas próprias identidades ideais, pois com o triunfo do caos, eles também serão banidos de volta para o vazio. Os servos do caos se esforçam constantemente para destroçar as civilizações humanas, elfas e anãs, convertendo os inocentes que acreditam que os desejos e os poderes do caos podem oferecer uma mudança para suas almas. Quem vencerá, o caos ou a ordem? Essa era a história de Warhammer Fantasy. E agora, para encerrar, vamos fazer uma organização cronológica do tempo de Warhammer Fantasy, da primeira edição, o que aconteceu em cada era, até o final agora, um presente, né, que foi quando acabou, porque aí teve já a próxima edição, já mudou várias coisas. Essa primeira versão de Warhammer era bem comedida, era bem simples e uma história bem compacta, mas muito interessante. 10 mil anos antes desse momento que o mundo se encontrava enfrentando o caos, prestes a vencer, teve a primeira aparição dos slams. 9 mil anos eles conseguiram acabar com a Era do Gelo e fundaram suas grandes cidades. Os elfos foram criados 8.750 anos e começaram a colonizar o Velho Mundo. Por alguma razão desconhecida, em 8.500 anos antes do atual momento, por alguma razão, os slams mudaram os elfos de lugares para as ilhas do Grande Oceano Ocidental e levaram eles também pelos seus portais para o universo. 7 mil anos antes do atual momento, do caos tomando o poder, os slams caíram na primeira guerra contra o caos. Junto com os deuses da ordem, os slams conseguiram afastar o caos por um tempo. E 6 mil anos antes do mundo presente, os elfos dominaram a Terra e tiveram a sua Era de Ouro por 1000 anos. Após uma guerra civil de 200 anos, culminou no exílio dos elfos sombrios do Novo Mundo e os elfos se entrincheiraram em seu continente. Os que ficaram fora era porque tinham sido expulsos da capital. Os anões dominam o mundo 5 mil anos antes do atual momento de Warhammer Fantasy na primeira edição. Teve uma guerra entre humanos e anões 500 anos depois disso, e no fim da guerra, os elfos que sobreviveram fugiram para os reinos elfos nas florestas, né? Os elfos silvanos, no caso, silvícolas.
e os anões praticamente foram dizimados com os ataques dos goblins e dos orcs. 3.000 anos antes do atual momento de Warhammer Fantasy da primeira edição, a humanidade ascendeu com uma grande capital. Houve uma hibridização entre os humanos e aqueles humanos que eu falei que eram imunes aos poderes ruinosos do caos, o que permitiu que os humanos ficassem mais fortes. Os humanos se uniram contra os anões e por 500 anos enfrentaram os goblins e os orcs, expulsando eles de volta às Terras Escuras. Essa foi a Era de Sigmar. 2.000 anos antes do atual momento no Velho Mundo, Sigmar já tinha falecido e o Império Humano colapsou. Houve 500 anos de guerra civil entre os humanos, entre vários reinos. 1.000 anos antes do que está acontecendo, a Arábia e o Velho Mundo tiveram uma guerra religiosa entre os deuses materiais da Arábia e os deuses materiais do Velho Mundo. Entre eles, Sigmar, que foi canonizado um deus humano. 500 anos antes do momento atual, vários reinos elfos começaram a voltar para o Velho Mundo e formando várias tribos como os Elfos Marinhos. E, nos últimos 200 anos, até o momento atual, mais e mais incursões do caos começam a invadir o Velho Mundo. A humanidade, os anões, os nórdicos, os bretões e os elfos se unem para lutar pelo Velho Mundo. O Império finalmente é reunificado pelo governo de Magnus o Pio. E não é o vermelho, é outro Magnus. E no ano 0, que é o que está acontecendo agora, o mundo está na atualidade. As explorações continuam e as incursões do caos estão cada vez mais poderosas. E para terminar, eu mostro de novo o mapa do Velho Mundo. É como se fosse a Europa. O mundo é muito grande, né? O mundo conhecido. Mas a história se concentra no Velho Mundo, que é um mapa deformado da Europa. Tem vários reinos no Velho Mundo. A história se centrava no Império e nas nações próximas. Os principais povos são a Bretônia, que vive nas ilhas que seriam a Grã-Bretanha, o Império, que está numa situação complicada no momento, as tribos anões, as tribos élficas e os reinos menores, como Kinslave, os reinos istalianos, as cidades-estados de Tilenas, etc. E aqui começava o Warhammer Fantasy, um império reunificado, mas em decadência, lutando contra ameaças de todos os lados, com aliados não confiáveis contra poderes ruinosos. Parece familiar, não parece? Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta e comente. Ajuda demais o canal.